Ok, então avisando a todos que esta aula está sendo gravada, tá? Conforme eu falei agora há pouquinho, repetindo, eu vou só ressaltar alguns pontos que eu falei aqui da aula passada e que talvez não tenha ficado muito claro, tá? Bem, então o que nós vimos na aula passada? Uma revisãozinha bem rápida mesmo, né? Nós vimos que, né, a proposta dos teóricos clássicos, né, era de que existia uma relação, digamos assim, mecanicista, né, por assim dizer, que a moeda multiplicada por sua velocidade era igual ao preço, já vou colocar a renda aqui, tá? Então, MV PY, tá? Onde que essa velocidade aqui, ela era relativamente constante, né, determinado por fatores institucionais, o Y também é constante, determinado pelo equilíbrio do mercado de trabalho, né? De tal forma, então, que a relação proposta pelo Fischer, né, da teoria clássica da moeda, era de que um aumento da quantidade de moeda, ela teria uma relação apenas com o nível de preços, né, da economia, e ele propõe isso de uma forma mecanicista. Mecanicista, tá? Então, não tem muita teoria aqui, aumentou moeda, o nível de preço vai responder. Bom, o que acontece, então, em termos dos neoclássicos, né? Então, os neoclássicos, eles vão propor algo um pouco diferente. Quem são, né? Falamos o Marshall, né? O Pigou, o próprio Keynes, né? Todos estes na Universidade de Cambridge, tá? Inglaterra, né? Então, os neoclássicos, eles vão entrar com uma teoria aqui dentro a respeito da relação entre o papel da moeda, né? O papel da moeda que entra dentro do sistema econômico e aumenta o nível de preços, né? Mas eles vão propor uma teoria aqui sugerindo que os agentes eles agentes otimizam no sentido de manter a moeda sob a forma de, digamos assim, de uma forma ter o dinheiro em mãos, né? Ter o dinheiro em mãos. Como é que eu escrevo isso? Eu vou botar aqui, ó, transações, tá? E outra forma em títulos, tá? Ou seja, moeda na mão pode ser utilizada para transações, mas ela não rende juros. Moeda utilizadas para comprar títulos, ela rende juros. Então, o cara, digamos assim, ele está recebendo alguma coisa por estar aplicando esse dinheiro, emprestando esse dinheiro para terceiros. Tá bom? Então, com essa, com essa proposta teórica, né, eles vão sugerir, então, uma teoria sobre demanda de moeda, em que a oferta de moeda é igual à demanda por moeda, que é igual a uma parcela constante K multiplicada por PY. Sendo que esse K, ele não é, ele obviamente, em termos matemáticos, né, se você comparar com a relação lá proposta do Fischer, ele pode ser escrito como sendo 1 sobre V, né? Foi isso que a gente falou ontem.
Mas a proposta desses economistas neoclássicos, né, da Universidade de Cambridge, na verdade, é que esse CAC ele é uma parcela constante da renda nominal, tá? É a real multiplicado no caso, pelos preços que podem estar aumentando, tá? Então, uma parcela constante dessa renda nominal, ele é demandado pelos indivíduos para fins de transações, tá? Então, a proposta teórica deles é: eu aumento a quantidade de moeda da economia, tá? Esse aumento da moeda, ele vai ter uma relação direta com o nível de preços, ou seja, o nível de preços vai aumentar na mesma proporção que eu estou aumentando a quantidade de moeda, tá? E em equilíbrio, o que vai acontecer é que os agentes vão demandar uma dada quantidade de moedas, né, vão querer reter essa moeda para fim de transações, tá? Ou seja, consumo, investimento, compra de bens, esse tipo de coisa. E outra parte, eles vão utilizar para títulos, tá? Como a renda é fixa, como essa proporção aqui, eles vão argumentar da mesma forma que ela é constante, ou seja, é muito próximo da velocidade. Não é a mesma coisa que a velocidade, mas tem a mesma característica, né? Por questões institucionais, por questões de hábitos, né? A velocidade, a proporção da renda nominal utilizada como demanda é relativamente constante. Ora, se isso daqui está aumentando por conta do aumento do nível de preços quando a moeda entra na economia, né? A demanda, ela acompanha esse aumento da oferta monetária. Tá bom? Eu acho que eu não expliquei isso daqui muito bem ontem, eu foquei muito na questão do efeito da moeda e a relação da moeda com o aumento do nível de preço, que também é uma coisa extremamente importante, mas tem que ressaltar, tá, que a demanda por moeda, ou seja, a quantidade de moeda que as pessoas querem transacionar, né, que elas estão utilizando para fazer as transações, ela aumenta na mesma proporção que essa oferta de moeda e é determinada aqui por uma parcela constante desse aumento da, da renda nominal, tá? Obviamente multiplicado aqui pela inflação, né? O preço que está aumentando ou diminuindo de acordo aí com a relação com a oferta de moeda, multiplicado pela renda que é pela, 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 pela produção, né? Pela renda em termos de produção que é relativamente constante, tá bom? Então, é isso, porque assim, a gente tem que lembrar, né, que esse aumento da oferta de moeda, as pessoas demandavam mais moeda, por exemplo, pegando o caso da Alemanha, da Hungria, né, da Grécia, dos exemplos que a gente deu, né, o aumento de oferta de moeda por parte do Estado para poder pagar débitos públicos, para poder fazer gastos públicos, por assim dizer, estava relacionado com o aumento da demanda de moeda por parte da população para, enfim, para poder comprar esses bens que estavam aumentando de preço. Tá bom? Então, nós temos uma relação direta aqui entre aumento da oferta de moeda e demanda por moeda. Alguma questão, gente, sobre isso? Ou está tudo tranquilo? Então, para os clássicos, os agentes, eles demandavam moeda para transações. Que transações? Consumo e investimento. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Então tá bom. Ninguém se manifesta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa apresentação e vou abrir o meu outro quadro. Ok? Bom, se alguém quiser ver o quadro geral aqui, né? Tá aqui. Depois vejam o vídeo, dá uma pausa aí, se quiserem fixar mais alguma coisa. Tá ok, então. Parando a apresentação. Eu vou abrir um outro quadro.
Ok. Então a gente começa hoje, então, a falar sobre a última parte aí do capítulo 4, tá? Que diz respeito à teoria clássica, né, sobre a taxa de juros. O que os clássicos diziam a respeito do juros, tá? Bom, o que os clássicos vão apontar a respeito da taxa de juros é que ela é um fator, digamos assim, estabilizador para a economia em termos da quantidade de dinheiro que as pessoas querem emprestar, ou seja, eu consumo, né, uma parte eu consumo, uma parte eu guardo. Então, essa parte que eu guardo, segundo a teoria clássica, uma parte, né, vamos pensar assim na moeda como um todo, uma parte da moeda eu vou separar em termos do que eu recebo de renda, de salário, ou se eu for empresário, recebo de lucros. Uma parte eu vou separar para fazer jus a consumo e investimento, eu vou deixar essa moeda, esse dinheiro, de uma forma mais líquida possível, para poder ter acesso a esse dinheiro para fazer gastos de consumo e investimento. E a outra parte que eu não consumi e investi, eu também, a ideia é que eu não vou deixar debaixo do colchão, porque isso não rende juros, eu vou emprestar. Então, eu sou um ofertante de dinheiro. Eu estou ofertando dinheiro para quem quiser tomar emprestado, né? E quem vai tomar emprestado são as pessoas, são indivíduos, né, que querem realizar algum investimento, ou no caso, por parte de consumidores, né, aquele cara que gasta mais do que recebe e vai ter que tomar empréstimo para poder pagar, vai ter que tomar esse dinheiro emprestado, né, para poder pagar as suas contas. Então, naturalmente, quem faz esse intercâmbio entre tomadores de dinheiro e aqueles que emprestam e aqueles que querem pegar emprestado, o intermediário, né, natural da economia são as agências, são os bancos, né, agências bancárias e essas instituições financeiras, né, elas fazem esse papel de intermediação, né, entre os que querem, os que estão ofertando dinheiro, ofertando poupança, e aqueles que querem pegar. Na teoria clássica, os clássicos eles não dão muita importância para os indivíduos que as pessoas, né, que querem pegar dinheiro para poder pagar dívidas que fazem, tá? No contexto deles, eles vão tratar isso como não significantes, tá? Não muito importantes. O contexto que eles vão tratar, que eles consideram mais importantes, são empresas que querem pegar dinheiro emprestado para realizar investimentos, né, que vão tomar dinheiro emprestado para realizar esses investimentos, e o governo, quando o governo gasta mais do que ele arrecada em termos de tributos. Então, se o governo está gastando muito, ele entra em déficit público, e aí não tem jeito, ele tem que financiar esse déficit dele sob alguma forma, né? Uma forma não muito economicamente, digamos assim, que não é o ideal, é você imprimindo dinheiro, né? Se você imprime dinheiro e coloca dinheiro na economia, esses clássicos, eles já entendiam que você teria um problema de aumento no nível de preços, e isso daí foi, ao longo dos anos, né, se confirmando com os exemplos que a gente deu na aula passada. Então, o ideal é que o governo, ele ao aumentar, né, ao gastar demais acima daquilo que ele arrecada, ele emita títulos públicos para tomar esse dinheiro emprestado, que é basicamente o que o Brasil faz, né? Pode-se imprimir dinheiro, o nome disso é senhorinhagem, tá? Senhorinhagem. Senhorinhagem é um termo que vem dos senhores feudais, porque os senhores feudais, eles imprimiam sua própria moeda, não é isso? Então, cada senhor feudal, ele tinha sua moeda com a sua carinha lá, e aí um dos motivos até que
das revoluções, né, burguesas, Revolução Francesa, capitaneada pelos burgueses, foi da unificação em torno de um Estado para poder facilitar essas transações aí, porque quando você saia de um feudo para o outro, você tinha que ter a moeda, né, daquele feudo. Então, eles pegaram esse termo aí dos senhores feudais, senhoriagem, para se referir a essa capacidade que o governo tem de imprimir o seu próprio dinheiro. Tá? Bom, então, esses são os dois grandes motivos de demanda, né, pelo dinheiro da sociedade. Pelo lado do empresário, né, tem uma questão importante para ele, que é o seguinte, que ele vai tomar esse dinheiro à medida que os juros ele esteja abaixo daquilo que ele busca em termos de rentabilidade desse capital, né? Que é chamado taxa interna de retorno, que é um negócio que a gente dá uma olhada boa aí na matemática para economia, né? Faz alguns cálculos aí sobre isso. O que é a taxa de retorno? É a mesma ideia de que você tem em termos de deixar seu dinheiro no banco, né? Eu vou botar o meu dinheiro em algum fundo, poupança ou qualquer coisa qualquer serviço que o banco lhe ofereça, né? E aí você tem a expectativa de receber X juros ao longo de um ano, ou o tempo que você deixa o seu din-din lá parado, né? Então, do ponto de vista do empresário, ele não tem todo o dinheiro para poder fazer o investimento dele, ele vai até as instituições, né? No caso do Brasil tem o BNDES, tem a Caixa, tem o Banco do Brasil, tem os bancos privados, Itaú, Bradesco, essa confusão toda aí que vocês conhecem, e ele quer tomar esse dinheiro emprestado. Ao tomar esse dinheiro emprestado, ele tem uma questão de rentabilidade, porque para cada R$1, $1 ou uma libra esterlina que ele está tomando emprestado, ele vai ter que pagar os juros referente a esse que ele está pegando ou do montante total. E esse mesmo montante total, ele tem que transformar isso em capital, né, em investimento, em geração de renda para ele, e ele tem que gerar isso numa proporção em que ele consiga sobreviver, consiga ter uma rentabilidade aí esperada que ele quer, e ao mesmo tempo você tem que pagar os juros para o banco, para a instituição financeira que você está tomando. Então, se os juros for muito alto, você vai ter que, ao mesmo tempo, ter uma expectativa de lucratividade muito alta, né? Senão você não investe. Você não quer trabalhar para pagar o banco. Você quer trabalhar você quer investir para poder viver bem e pagar o banco. Então, quanto mais altos os juros, menor a possibilidade das pessoas investirem, né? Tomando dinheiro emprestado. Porque a lucratividade tem que ser alta. E, ao mesmo tempo, se o juros estiver alto, né? Nós já tivemos no Brasil aí 45% ao ano de juros. Você imagina o que é isso? 45% de juros, né? Ali em 1999. Você praticamente zerava o investimento, tinha zero investimento, né? Você teria que ter um investimento de uma firma que te desse 45% ao ano. Não existe isso, né? Então, reduziu para caramba a taxa de investimento naquela época. Então, é isso. Se o juros estiver muito alto, você não vai se arriscar, né, a tomar dinheiro emprestado para poder fazer os seus investimentos, né? Naturalmente, nessa época que a Selic foi para 45, você também tinha o BNDES, que colocava numa taxa mais baixa, tal, mas então não zerou o investimento, mas diminuiu muito, o choque foi muito grande. Tá certo? Então, é esse ponto que a gente vai dar uma olhada com calma, né? O que determina a taxa de juros da sociedade, que eu já mais ou menos falei para vocês, é uma relação de poupança com investimento. E aí, dentro dessa relação de investimento, você tem duas partes. Você tem os empresários que querem tomar poupança da sociedade para realizar os seus investimentos, e tem outra parte que é o governo, né? Que quando ele aumenta o déficit dele, se ele não quiser explodir a economia dele, o país dele, imprimindo moeda e jogando moeda, que era o que acontecia no Brasil na década de 80, na hiperinflação brasileira,
Vocês vão ver isso aí em Brasileira 1, Brasileira 2. Se você não quiser passar por isso, você tem que recorrer ao mercado de títulos públicos para poder financiar o seu déficit. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida do que eu estou explicando? Isso é beabá de economista, né? Um dos beabá de economista. Ninguém se manifesta, eu vou continuando. Ou, às vezes, todo mundo já está bem ciente aí do que eu estou explicando, né? Bom, então vamos dar uma lida aqui. Ó. No sistema clássico, os componentes da demanda agregada desempenham um papel explícito na determinação das taxas de juros. Tá? Quais são os principais componentes da demanda agregada? Consumo e investimento. Tá? Por que esses dois elementos têm um papel explícito? Porque se você consome mais, você poupa menos. Então, mais consumo, menos poupança. E menos poupança, menos investimento, porque o investimento depende da renda que você não consome. Ou você mesmo investe, ou você disponibiliza nos mercados financeiros para serem emprestados a uma dada taxa de juros. Tá? Então, é isso que ele se refere aqui. No sistema clássico, os componentes da demanda agregada, consumo e investimento, desempenham um papel explícito na determinação da taxa de juros. A taxa de juros de equilíbrio, na teoria clássica, era a taxa que o montante de fundos que os indivíduos desejavam emprestar fosse exatamente igual ao montante que os outros desejassem tomar emprestado, tá? Então, eu fiz algumas questões aqui de apontamento em relação ao que tem no livro, nessa parte sobre juros, que podem gerar uma confusão, tá? Porque eu vou explicar rapidinho. Então, isso que eu acabei de falar é aqui, né? A taxa de juros de equilíbrio era a taxa de fundos que os indivíduos desejassem emprestar fosse exatamente igual ao montante que os outros desejassem tomar emprestado. Então, oferta de fundos é essa linha S aqui, né? S de saving, né? Que significa poupança em inglês. Então, nós sempre utilizamos a letra S para fazer referência à poupança, tá? Por conta do saving. Então, essa daqui é a oferta de fundos de empréstimo, tá? E aí é que vem a confusão. Por que vem a confusão? Se você não prestar atenção no livro. Porque quem oferta fundos de empréstimo, ele está demandando o quê? Ele está demandando títulos, certo? Eu demando títulos. Eu oferto o meu dinheiro para o banco e o preço da minha oferta do meu dinheiro é o título que eu estou demandando. Eu estou demandando o título do governo e falando assim, olha, está aqui o meu dinheiro, está aqui os meus R$100 e daqui a um ano você vai me pagar quanto? Ah, toma um título aqui, ó, daqui a um ano esses R$100 você vai valer 110. Opa, beleza, 10% tá bom demais. Tá? Então, quem oferta, o poupador que oferta, ele demanda o título. Isso aqui também enroscado no livro, tá? E, por sua vez, quem demanda fundos de empréstimo é quem oferta o título. Por quê? Porque, digamos assim, vamos supor que não existisse sistema financeiro. Aí eu sou empresário, tá certo? Eu estou demandando por fundos de empréstimo. Eu estou demandando dinheiro de outras pessoas, né? Geralmente de um conjunto de pessoas, um pool, tá? Que é piscina em inglês, o pessoal gosta muito dessa expressão, pool, né, de fundos de empréstimo. E a minha demanda, eu estou demandando esses fundos e nessa história clássica que é contando os exemplos, né, da forma como você pode pensar, eu vou lá e coloco títulos, né, que no caso, no jargão do mercado financeiro, são debêntures, né? As debêntures são títulos de empresas. E o governo é títulos mesmo que a gente utiliza. Então, para diferenciar títulos de empresa de títulos de governo, a gente utiliza esse nome debêntures, né, para
caracterizar a empresa. Então, as empresas, mas elas emitem títulos. Debêntures é a mesma coisa que o título do governo. Só que a debênture, ela é um bocado mais arriscada, né? Porque o governo não quebra. O governo imprime sua moeda, em último caso, né? Às vezes toma até um impeachment por conta disso. Mas o governo, ele, em última instância, ele pode botar a maquininha para rodar, né? O calote do governo geralmente só existe quando ele está devendo em moeda estrangeira. Então, isso aí aconteceu com a Argentina recentemente, já aconteceu com o Brasil na década de 80, a própria Alemanha deu calote lá, que a gente viu lá em 22, quando na crise, depois da crise de 29. Então, o calote normalmente é feito em moeda estrangeira. Então, isso aí vocês vão também estudar em economia brasileira. Delfim Neto pegou dinheiro emprestado, dólar emprestado, a taxa de juros variáveis. Os Estados Unidos aumentaram a taxa de juros na década de 80. O Brasil foi lá e falou assim, olha, não dá para a gente pagar, deu calote, enfim, uma confusão danada. Essas notas de agências na época aí, o Brasil ficou como caloteiro, e até hoje ele tem alguns resquícios dessa época aí que o mercado financeiro cobra por parte do Brasil. Tá? Então, então, eu, empresário, eu estou demandando seus fundos de empréstimo, e para isso eu faço o quê? Eu oferto títulos. Tem ações também, mas vamos deixar ações quietas, tá? Faz de conta que o mercado é debêntures, títulos públicos. Então, eu estou ofertando meu título público e estou te prometendo pagar os juros, tá? E a mesma coisa o governo ele entra em déficit, para cobrir esse déficit ele emite títulos também, que é basicamente isso que está sendo colocado aqui, ó. Essa parte aqui seria a parte do mercado de demanda por essa oferta de fundos de empréstimo por parte de empresários. E esse outro pedaço aqui é referente ao governo. Então, eu tenho investimento I, tá? Que seria isso daqui, pelos empresários, mais a parte do déficit, G menos T, né? G é gasto do governo, T é tributos. Se meu gasto é maior do que meu T, eu vou demandar por fundo de empréstimo, eu vou demandar pela oferta de dinheiro da sociedade, tá? E aí eu vou demandar como? Ofertando títulos. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, eu vou escrever, por favor, depois você não confunda isso. Quem oferta fundo de empréstimo, demanda títulos. E quem demanda por fundos de empréstimo, oferta títulos. Tá bom? Por que eu estou ressaltando esse ponto? Vou dar uma lida aqui, ó. Os investimentos dependem inversamente das taxas de juros, tá? Investimentos dos empresários. Assim, pelo lado da oferta do mercado de títulos, tomadores de empréstimo, considera-se a oferta de títulos pelo governo como exógena e a oferta de títulos pelas empresas como igual ao nível de dispêndios com investimentos. Tá bom? Então, a oferta de títulos pelo governo, oferta de títulos pelo governo e das empresas, que considera-se igual ao nível de dispêndios com investimentos. Tá? Então, I de investimentos de empresas, G menos T demanda para cobrir, demanda oferta de títulos, né, para pegar dinheiro para poder cobrir o déficit público. Tá bom? No lado da demanda do mercado de títulos, concessores de empréstimo, ou seja, a turma que oferta fundos de empréstimo, então, demanda do mercado de títulos, ofertante de fundos de empréstimo. No modelo clássico, poupança era considerado como uma função positiva da taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais eu estou disposto a abrir mão do meu consumo para poupar, né? Se o banco quer me pagar 1% de juros ao ano, não me anima tanto a ficar
guardando dinheiro para receber R$1 a cada R$100 que eu aplico, né? Ou R$10 para cada R$1.000 que eu poupo, tá bom? Mas se o banco já me pagar 10%, 20%, aí a conversa já muda de figura, né? Aí já dá uma animada no cliente. Então, essa é a história aqui no modelo clássico. A poupança é uma função positiva da taxa de juros, né? A poupança, S, de saving, tá? É uma função positiva da taxa de juros. Quanto mais juros, mais poupança, tá? Por isso essa relação direta aqui entre poupança e taxa de juros. Uma unidade, à medida que a taxa de juros aumenta, os termos de troca tornam-se mais favoráveis. Uma unidade monetária poupada hoje gerará um maior retorno, um maior poder de compra em períodos futuros, medido em termos de bens de consumo. Os economistas clássicos assumiam que os indivíduos tirariam vantagem dessa troca mais favorável do consumo no futuro com relação ao consumo atual. Com taxas de juros mais altas, eles poupariam mais. Então, qual que é a história que eles estão contando aí, né? É porque você, quando você tem um juros maior, você tem que lidar com trade-off. Eu consumo mais agora e não guardo dinheiro, ou eu abro mão do meu consumo agora no presente, mando esse consumo meu para o futuro para poder consumir mais no meu futuro. Entendeu? Por exemplo, eu ganho R$1.000. Eu ganho R$1.000. Vamos supor, num ano eu ganho R$1.000, tá bom? E aí, fazer um exemplo bem tosco. Se eu consumisse esses R$1.000 nesse ano, eu consumiria R$1.000 nesse ano. Pronto. Vamos supor que o banco está me pagando 10% de juros, para ficar mais fácil as contas. Então, se eu abrir mão do meu consumo agora e mandar esses R$1.000 para o futuro, acrescido da taxa de juros, os R$1.000 que eu não vou consumir esse ano, eu vou consumir ano que vem 1.100, supondo que não tem inflação, tá? Então, eu estou trocando menos consumo esse ano por mais consumo no ano que vem, por mais consumo no futuro. Essa que é a ideia, tá? São ideias desenvolvidas muito com coisa de fazenda mesmo, né? Eu colho lá 1 tonelada de sementes, eu poderia consumir essa 1 tonelada, né? Ou vendendo, ou coisa que seja, dando para os meus animais, mas eu tenho que poupar uma quantidade dessas sementes para eu plantar e ano que vem eu ter mais. A história é quase a mesma, né? Só que em vez de plantar, eu estou emprestando esse dinheiro para o banco, para esse banco me dar juros, tá bom? Aí tem toda uma questão depois de aposentadoria, isso aí é macro 3, a gente volta a essa questão e dá uma afundada, mas agora a ideia aqui, ela já tem que começar a entrar na cabeça de vocês e depois é mais matemática, a ideia é mais matemática, então a ideia agora ela já tem que, já entra no caminho aqui do livro aí que a gente tá mostrando para vocês, tá bom? Bom, ele está falando aqui, né? Mas a poupança não é necessariamente feita através da aquisição de títulos. A moeda também é um depósito de riqueza em potencial. Como a moeda não pagava juros, os economistas clássicos supunham que, como forma de manter a riqueza, os títulos seriam preferíveis. Conforme discutido anteriormente, uma certa quantidade de moeda seria mantida pelos indivíduos em razão da conveniência e segurança que ela oferecia. Então, demanda por moeda por transações, tá? Isso daqui, uma certa quantidade de moeda mantida em razão de conveniência e segurança que ela oferecia para poder fazer consumo e investimento, demanda de moeda para realizar transações. No entanto, a riqueza acumulada por poupança seria guardada sob a forma de títulos. É a mesma história que eu estava explicando anteriormente. Os economistas clássicos acreditavam que em épocas de grave crise econômica, né, as pessoas passariam suas riquezas para a forma monetária, ou seja, demandavam mais moeda, né, pegavam moeda por conta da crise, só que eles não dão nome aos bois, quem vai dar esse tipo de
de nome aqui para essa situação vai ser o Keynes posteriormente, na teoria geral, tá? Eles já levantavam essa hipótese aqui, né? Mas não seria, digamos assim, uma espécie de não naturalidade do sistema, né? Enfim, seriam situações muito específicas que não era natural, não? As situações de grave crise econômica, né? Tipo crise de 29, aí todo mundo vai lá e tenta resgatar o seu dinheiro, tá? Tenta, né? Os economistas clássicos acreditavam que em épocas de grave crise econômica as pessoas passariam suas riquezas para a forma monetária. Nas épocas de predominância de pânico bancário e falência de pessoas, preocupados com a possibilidade de inadimplência, né, o calote dos títulos, preferiram manter moeda. Entretanto, em tempos normais, a posição clássica era que a poupança se realizasse através da demanda por novos títulos, tá bom? Então, é o que está caracterizado aqui, que eu já expliquei para vocês, fundos de empréstimo, né? Uma relação de equilíbrio entre os ofertantes, que vão demandar títulos, entre os demandantes por esses fundos de empréstimo, esse dinheiro que vão ofertar esses títulos. Bem, aí a primeira questão aqui que a gente já pode falar, né? O que aconteceria se houvesse um declínio autônomo da demanda por investimentos? O que é um declínio autônomo da demanda por investimentos? É uma situação em que alguma notícia, alguma coisa acontece e dá uma incerteza generalizada no mercado e tal. Então, autônomo é que, assim, não é variação da renda. É fora da renda, fora das variações de renda, os participantes do mercado ficaram temerosos com alguma coisa e preferiram reduzir o seu investimento. Então, ao reduzir esse investimento, está tendo aqui um deslocamento dessa curva aqui no investimento daqui para cá. Tá? Então, essa redução aqui do investimento, né, por parte aqui, nós estamos falando especificamente aqui dos empresários, né, que estão reduzindo, como efeito, vai incorrer aqui numa redução da taxa de juros, porque a demanda por parte dos empresários, né, pela oferta, né, dos indivíduos, ela está sendo reduzida. Então, uma história mais básica possível que você pode imaginar, né? Os juros vai ser uma relação entre oferta e demanda. Então, se está demandando, se ninguém está querendo tomar dinheiro emprestado e eu estou querendo emprestar o dinheiro, eu não tenho o que fazer. Eu só consigo emprestar esse dinheiro numa taxa de juros mais baixa, senão eu não empresto. Né? Então, à medida que o volume, né, os agentes atomizados, né, que estão reduzindo a sua procura por dinheiro para realizar investimentos está diminuindo, né, como é uma relação de oferta e demanda, oferta de dinheiro e demanda por dinheiro, à medida que a demanda está mais baixa, o preço desse empréstimo está caindo. Então, declínio autônomo no investimento, desloca a curva de investimento para a esquerda, investimento para a esquerda, de 0 para I1, de 0 para I1, a distância ΔI. Essa distância aqui. A taxa de juros cai de R0 para R1, daqui para cá. À medida que a taxa de juros de equilíbrio vai caindo, há um aumento nos investimentos induzido pela taxa de juros. A distância B. Tá? Também há uma queda na poupança induzida pela redução da taxa de juros, que é igual e simétrica ao aumento do consumo a distância A. Os aumentos do consumo e dos investimentos induzidos pela queda na taxa de juros compensa, quando somados, exatamente a queda dos investimentos autônomos. Em outras palavras, o que está acontecendo? Né? A taxa de juros, o investimento, ele está diminuindo, tá? E à medida que o investimento está diminuindo, né, e que os juros também está diminuindo, as pessoas elas estão ofertando menos dinheiro, tá? Então, né, desse ponto daqui para cá, o que acontece a redução dos juros, ela vai de alguma forma aqui segurar em parte essa queda do investimento, né, porque os juros estão ficando mais baixos, e ao mesmo tempo
ao mesmo tempo as pessoas vão aumentar o seu consumo porque elas estão reduzindo, em parte, a sua poupança, porque os juros estão ficando mais baixos. Tá bom? Até aí, tudo bem? Então tá. Sem manifestações, continuamos. Bom, quais são as implicações de política econômica do modelo de equilíbrio clássico, né? Isso daqui, no fundo, toda essa história é o que interessa para nós, né, macroeconomistas. Os macroeconomistas sempre estão perguntando, tá, beleza, o que eu faço com isso, tá? É sempre isso. Então, a profissão de economista é uma profissão basicamente, de dar conselhos, né? Você, enquanto economista, dá muito conselho. Tá? Você faz análises, dá direcionamentos, então, o que acontece? Uma vez que você se assume economista clássico, você passa a, digamos assim, a direcionar governos, Banco Central, e a partir da sua visão clássica, tá? Ou como professor, como um cara que escreve jornal, como uma pessoa que agora faz vídeo no YouTube, dada a sua orientação, você vai sugerir direcionamentos, vai escrever artigos, enfim, a sua carreira de economista. E outra coisa também, você interpreta o resultado na economia a partir daquilo que o governo está fazendo. Então, se você se assume clássico, você tem uma determinada visão de mundo. Se você depois vai virar keynesiano, você vai ter uma outra visão de mundo. Se você for um outro economista, sei lá, Kalec, outra visão. E assim sucessivamente, né? Normalmente, economistas, eles incorporam alguns tipos de visões e passam a interpretar o mundo a partir dessas visões. Que é o que a gente vai fazer consideravelmente até o final desse curso, a começar por agora. Então, dado que você tem essa visão de mundo a partir dos clássicos, você tem uma questão que é política fiscal. Política fiscal o quê? O que é política fiscal? Eu estou arrecadando e eu estou gastando. Então, eu, enquanto governo, o que eu tenho que fazer nas diferentes situações que vão surgindo aí ao longo dos meus 4 anos de mandato, ou 5, que já foi no passado, alguma coisa do tipo. Bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Houve recessão. O que eu faço? Os preços estão aumentando. O que eu faço? Bom, então, você tem que pegar o conjunto de informações que você tem dos clássicos para poder pensar como economista clássico. Então, o que você já sabe? A renda real é constante, determinado pelos fatores relacionados ao mercado de trabalho. Oferta e demanda de trabalho, em termos reais, determina o nível de emprego. Então, em relação a isso, você não tem muito o que fazer. Moeda, o único efeito da moeda é um efeito inflacionário. Se você coloca mais moeda na economia, você vai ter a mesma proporção de inflação. A gente viu ontem. Do lado de consumo, investimento, do lado de consumo, poupança e investimento. Bom, se você gastar muito mais do que arrecada, você está aumentando a demanda por títulos. Quando você aumenta a demanda por títulos, você desloca a curva de demanda por títulos. Por caso, depois eu volto aqui. Quando você aumenta muito seu gasto e demanda por mais títulos, né? Você está aumentando aqui em G, qual que é o resultado que você está inserindo nessa economia? Bom, você está aumentando a taxa de juros na sua economia. E aí, qual que é o efeito de você aumentar a taxa de juros? Bom, eu sou governo, aumentei meus gastos, estou recorrendo ao mercado para poder financiar esses gastos meus, esses meus gastos. Qual que é a consequência que isso vai ter? Vai aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros,
tá? Isso aumenta a taxa de juros porque as pessoas estão ofertando mais dinheiro para mim. Para elas ofertarem mais dinheiro para mim, elas estão reduzindo o consumo agora delas. Tudo bem, elas estão com a expectativa de consumir mais na frente. E aí você tem uma outra questão. Se você aumenta os juros da economia, ao mesmo tempo você está reduzindo também a quantidade de investimento. Porque com juros mais altos, ou os investimentos se tornam mais lucrativos, que não é bem assim no modelo clássico, né? Então, o resultado final, se a lucratividade média está mais ou menos constante, eu demandar mais poupança para poder financiar meus gastos, meus déficits, o efeito que eu estou tendo é o de reduzir os investimentos. Então, de certa forma, quando eu estou aumentando os meus gastos no governo, no sistema clássico, em que eu estou reduzindo o consumo e estou reduzindo a taxa de investimentos da economia e aumentando o tamanho do Estado, eu estou fazendo um efeito de deslocamento do setor privado e aumentando o tamanho do Estado. Isso tem um nome, chama-se crowd out. Eu acho que não está aqui, mas a gente escreve, tá? Esse efeito aqui de deslocamento do Estado, que o Estado tem sobre o setor privado, né, aumentando a taxa de juros, né, absorvendo poupança para si, para financiar seus déficits e deslocando o setor privado, né, fazendo esse efeito de deslocamento, aumentando o tamanho dele na economia, tem o nome de, vocês vão encontrar isso na leitura do livro de vocês aí, crowding out. Esse termo é muito importante, ele vai aparecer várias vezes. Deixa eu abrir meu livro aqui e ver qual que é a página que ele está. Vou ajudar vocês aí. Ele está na página 83, no segundo parágrafo. Tá? Exatamente aí como eu escrevi. Crowding out. Resumindo, as mudanças nos gastos do governo, nos impostos, não têm efeitos independentes sobre a demanda agregada, dado o ajuste na taxa de juros e o efeito crowding out sobre a demanda do setor privado. Então, toda vez que vocês lerem crowding out, vocês leiam isso como deslocamento. Eu estou deslocando, eu estou reduzindo a participação do setor privado e aumentando o meu espaço enquanto governo. Como que eu estou fazendo isso? Reduzindo investimento e captando essa poupança da sociedade para poder financiar meus gastos. E a ideia é que essa poupança ela poderia estar sendo disponibilizada para empresários, né, a uma taxa de juros menor. Então, vamos dar umas lidas aqui para eu não me perder, né? Essas lidas, elas têm o objetivo de tentar ajudar vocês na orientação da leitura, né? Então, as implicações da política econômica, já falamos alguma coisa, né? Política fiscal, o estabelecimento do orçamento federal. E assim envolve decisões sobre gastos governamentais e tributação. Ao analisar a visão clássica da política fiscal, é conveniente começar pelos gastos governamentais. Tá? Então, vamos lá, gastos. O governo tem 3 fontes de recursos: tributação, venda de títulos para o público, tomar empréstimos, ou criação de mais moeda. Tá bom? Ele tributa, obviamente, vende títulos ou cria moeda. Da nossa análise até este ponto, decorre que o aumento dos gastos do governo financiado por títulos não afetará os valores de equilíbrio do produto e do nível de preços. Tá? Por que não afetará? Nível de preços, moeda. Tá? Então, se eu aumentar os gastos do governo, eu apenas estou... Não necessariamente eu estou colocando mais moeda, porque eu posso aumentar os gastos e, na verdade, eu faço o quê? Quando eu estou aumentando meus gastos, eu estou consumindo mais da sociedade, eu estou demandando por bens públicos, ou eu estou
pagando mais salários, né, estou contratando mais professores, então eu não estou alterando o aspecto produtivo, porque o aspecto produtivo é oferta e demanda do setor privado. Então, eu sou governo, né, pipocou a história aí do leite condensado, então, e dos outros bens lá que o pessoal fez uma série aí de reportagens a respeito. Então, tá, o governo gastou 14 milhões, se não me engano, né, com leite condensado. Poderia ter gastado 14, poderia ter gastado 20, ele poderia ter gastado 5, ele poderia ter gastado 100 mil, ou seja, se ele gastou, ele está demandando esses bens, ele está demandando os produtos ali que estavam lá no aspecto lá do orçamento fiscal, né? Então ele está demandando esses bens, então ele não está alterando em absolutamente nada o aspecto produtivo. Ele tributa, pega esse dinheiro, né? Pega esse dinheiro em termos de tributação, vai lá e gasta aquilo que ele bem entende, né? E aí, e aí é isso, né? Não tem muito o que dizer. Por isso que o gasto do governo no modelo clássico não afeta valores de equilíbrio no produto ou no nível de preço. O produto não é afetado por mudanças nos gastos do governo, portanto, o emprego também não deve ser afetado, pelos motivos aí que nós já explicamos. O aumento dos gastos governamentais cria uma demanda aumentada por fundos de empréstimo, né, conforme falamos, conforme o governo vende títulos para financiar os novos gastos. Então, de novo, eu demando fundos, tá, vendendo títulos, ofertando títulos. Tá? Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus, senão você vai ler 50 vezes o livro e não vai entender o que eu estou falando. Isso cria um excesso de tomadores de empréstimo em relação aos emprestadores na taxa de juros inicial, o que empurra a taxa de juros para cima. O aumento na taxa de juros tem dois efeitos. A poupança aumenta, né? Conforme eu falei, juros mais altos. Eu vou reduzir o meu consumo para poder poupar mais e emprestar mais, porque agora eu estou mais disposto a reduzir o meu consumo para jogar ele para o longo prazo. O aumento na taxa de poupança reflete-se em declínio igual do consumo, né? Isso que eu acabei de falar. Segundo, a quantidade de investimento diminui com a taxa de juros mais alta. Tá bom, gente? É o efeito crowding out, que vocês vão ver aí no livro de vocês. Bom, um outro aspecto, né, diz respeito à questão da política tributária, né? E aí essa questão da política tributária é um caso à parte, né? Toda vez que a gente vai ler os manuais de macro americanos para poder entender um pouco a nossa visão de mundo na macroeconomia, alguns enroscos acontecem, tá? Por que esses enroscos acontecem? Porque boa parte das hipóteses que esses caras fazem é que a tributação ela é do tipo lump sum. O que é lump sum? Vamos escrever aqui. Eu acho que é assim que escreve. Lump sum. Não sei se tem isso aqui nos slides. Se está correto. Deixa eu dar uma bisbilhotada no livro aqui, rapidamente, só para ver se eu escrevi certo. Lump sum. Tá certo, tá na página 82, tá? Se ocorre o corte nos impostos fosse simplesmente do tipo lump sum. E aí tem uma nota de rodapé que vocês deveriam ler. Nota de rodapé 9. Impostos e subsídios do tipo lump sum representam na literatura econômica tributos ou subsídios que não exerçam efeitos distorsivos sobre as decisões alocativas do agente. Seria uma forma de redistribuir a renda, no caso do setor privado, para o governo, sem alterar decisões de consumo e investimento, ainda que na margem. No mundo real é muito difícil operacionalizar impostos lump sum. Idealmente, contudo, eles são úteis para não introduzir distorções sobre a alocação ótima de recursos na economia. Tá?
Então, o que é um imposto lump sum? Eu escrevi certo aqui. O imposto lump sum, que o pessoal adora utilizar nas hipóteses aí dos modelos quando vai falar de tributo, é aquele imposto em que, digamos assim, não é imposto sobre imposto. Né? Isso aí o próprio... Eu vi entrevista do Bolsonaro, do Paulo Guedes, estava falando a respeito de uma tentativa aí de mudança dos impostos aí que ele quer fazer, que ele estava falando que o ICMS estava incorrendo no preço do combustível que estava incidindo o PIS, não, o PIS, a COFINS, enfim, um imposto desse social, que estava até falando de cobrar 32 centavos, agora me escapuliu qual é o imposto, e que estava incorrendo o ICMS em cima do preço que já estava com esse imposto embutido, não sei se é o PIS, não sei se é a COFINS, alguma coisa do tipo, tá? Eu acho que nem é, enfim, não vou, enfim, é isso, tá? Então isso não é um exemplo de lump sum, porque o imposto lump sum é o seguinte: eu vou aumentar o imposto sem criar distorções nos preços da economia, ou seja, não vai acontecer imposto sobre imposto, né? Não vai acontecer o imposto, como é que é o nome mesmo, gente? Imposto sobre imposto. É imposto sobre imposto. É quando você coloca lá o 27,5% de ICMS sobre um preço que já tem outros impostos embutidos ali dentro. Tá certo? Então, o pessoal da literatura macroeconômica, sobretudo americana, adora colocar a hipótese de impostos de tributação lump sum. Por quê? Porque lá geralmente, quando eles querem fazer política tributária, eles fazem sobre a renda dos indivíduos, e não sobre os preços. Diferente aqui no Brasil, né, que o pessoal foi criando imposto sobre consumo, porque é mais fácil de arrecadar. Então, toda a criação de impostos que teve ao longo, desde o Plano Real para cá, Fernando Henrique Cardoso, COFINS e tal, sempre incidindo em cima de consumo, porque é fácil de arrecadar, é muito mais fácil você arrecadar, aumentar a carga tributária por meio de imposto sobre consumo do que do que do que do que por renda, né? Tributando a renda. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos eles vão lá e senta o pau na renda mesmo, eles vão lá e aumenta o imposto sobre a renda do camarada, tá? É cultura diferente, lá quem já foi lá fala que o preço lá você paga o imposto final, depois que você for no supermercado, você compra tudo, já tem que calcular mais ou menos 10% em cima do, dos produtos lá para poder pagar a tributação. Então, são culturas diferentes, mas, né, essa macroeconomia que é a macroeconomia americana, que nós estamos estudando. Por isso que eles acabam sempre colocando essa hipótese de lump sum. Para eles faz um sentido danado, né? Para a gente nem tanto. Então, efeitos na demanda. Se consideramos apenas os efeitos sobre a demanda, a análise de uma mudança nos impostos produz resultados que são análogos aos dos gastos governamentais. Então, eu estou aumentando imposto, a única coisa que eu estou fazendo é tirando dinheiro seu, impedindo que você consuma ou que você invista. Tá? Então, eu estou tirando uma parte da demanda agregada e estou ficando com ela. A diferença, naturalmente, é que o imposto você recebe, né? Teoricamente, você está recebendo alguma coisa do governo, mas é diferente, por exemplo, do título público. O título público você tem expectativa, né, de fazer o consumo no futuro. Mas em termos de efeito, o que o livro está dizendo é que é a mesma coisa. Pelo menos no presente, né? Eu estou tirando com o tributo, eu tiro a tua renda e você não vai consumir. Ou se eu aumento o gasto sem aumentar o tributo, eu vou vender o título e vou ficar com o seu dinheiro também. Só que eu tenho que te devolver ele no futuro. Mas o efeito em termos de demanda agregada é o mesmo. E como demanda agregada não afeta produto, o efeito é similar. Tá? Espero que esteja claro. Se não tiver, liga o chat aí, alguma coisa, e fala. Do lado da oferta, que é o que interessa para os clássicos, né?
Mudanças nos gastos governamentais ou nos impostos não têm efeitos independentes sobre a demanda agregada por causa do ajuste da taxa de juros e dos efeitos do deslocamento resultante sobre componentes na demanda do setor privado. Ou seja, eu vou lá e faço alguma alteração na poupança ou no seu consumo, a coisa rearranja em termos de taxa de juros. Aumentei a tributação, tirei parte da sua renda, você vai reduzir o consumo ou vai reduzir poupança. A taxa de juros responde. Por isso que você vai ler, e eu já disse para você no começo da aula, que a taxa de juros no sistema clássico ela tem a função estabilizadora do lado da demanda agregada. Ela tem essa função de fazer a demanda agregada sempre estar ajustadinha, né? Diminuir consumo, aumenta poupança, reduz poupança, aumenta o consumo, né? Aumenta os juros, reduz o investimento, diminui os juros. Então, a taxa de juros, ela funciona nesse mercado como o balizador dos ajustes dentro da demanda agregada. Tudo está em torno ali da taxa de juros. Ela tá fazendo esse papel. Mudança nas alíquotas marginais de imposto de renda tem efeitos adicionais no lado da oferta. Tá? Então, do lado da demanda agregada, nada, né? Do lado da oferta pode ter algum efeito, tá? Supondo que essa alíquota marginal do imposto seja do tipo lump sum, ou seja, não muda a configuração dos preços de equilíbrio da economia. Então, o que ele está sugerindo aqui? Ele está sugerindo que um possível efeito do lado da oferta, aqui, ó, do tipo lump sum, né? Tem a nota de rodapé 9 que eu falei para vocês. Por exemplo, se você vai fazer uma mudança na alíquota marginal. E essa mudança na alíquota marginal, ela vai incidir sobre a sua renda, sobre o salário que você recebe, tá? Depois você lê no livro aqui tudo. Então, suponhamos que essa alíquota marginal fosse cortada de 40% para 20%, ou seja, né, eu estou sugerindo aqui que o governo ele vai reduzir a alíquota marginal, né, ele vai te cobrar menos imposto, de 40% para 20%. Em vez de pagar 0,40 a cada unidade adicional, ou seja, pagar 40 centavos a cada R$1, você vai passar a pagar 20 centavos apenas. No modelo clássico, essa mudança ela vai incentivar a oferta de trabalho. A mudança afetaria o lado da oferta no modelo, o produto e o emprego. Então está aqui, ó. A oferta de trabalho é uma função G, 1 menos a alíquota marginal multiplicado pela sua renda. Eu estou reduzindo ela, eu estou saindo de... Então, assim, né? Antes era 0,40, 1 menos 0,40, 60%. Então, a cada 100 que você ganhava, você podia ficar com 60. 40 ia para o governo. Agora eu estou reduzindo para 20. Então, agora a cada 100 que você ganha, você está ficando com 80. Tá certo? E aí, na proposta clássica, isso vai incentivar as pessoas a trabalhar mais. Você vai aumentar a tua oferta de trabalho. Por quê? Por conta daqueles motivos que a gente já falou lá, né? Você está disposto a trabalhar mais, a ofertar mais horas de trabalho, desde que te paguem por isso. Então, a ideia aqui dessa tese é que se você reduz a alíquota marginal, você vai ter um deslocamento da oferta de trabalho, tá? Daqui para cá. Quando você aumenta a oferta de trabalho, ou seja, as pessoas elas vão trabalhar mais porque elas estão ganhando mais dinheiro em termos da redução do imposto, o efeito disso, né, mais gente querendo ofertar mais trabalho, é o de reduzir o salário de WP0, reduzir o salário real de WP0 para WP1, tá? Então, como agora a turma quer trabalhar mais, eu vou ter uma redução do meu salário real médio da economia, que eu tenho mais oferta de trabalho. Bom, ao acontecer isso, né, eu vou aumentar a quantidade de gente trabalhando, né? Uma vez aqui que a curva de demanda por trabalho, determinada pela produtividade marginal do trabalho, ela, digamos agora, para a empresa, está ficando mais rentável, né, contratar pessoas, porque o salário ficou mais baixo. Esse deslocamento de N0 para N1, ele tem
por efeito, um aumento do nível de renda, né, em termos de produção. Aqui é a minha função de capital e trabalho. Capital é fixo, então tenho mais gente trabalhando, Y0 aumenta para Y1, e o efeito aqui em termos de oferta e demanda agregada é esse deslocamento daqui para cá, né, para a direita. Você vai ter uma redução do nível de preço aqui para P1. Tá certo? E aí você vai falar, professor, mas é aqui tal, mas você não vai ter... Bom, aí supõe-se que a coisa já entrou em equilíbrio aqui, tá certo? Essa redução aqui do nível de preços, de qualquer forma, você vai ter um salário real relativamente mais baixo, tá? Então, para os clássicos, qualquer efeito relevante, ele tem que ser do lado da oferta, tá? Então, qualquer redução de custos em termos de oferta de trabalho, custo-trabalho, tem efeito sobre a demanda para o trabalho, né? E qualquer efeito que faça com que as pessoas queiram trabalhar mais também tem um efeito sobre o deslocamento da oferta de trabalho. Tem uma questão da lista que versa sobre isso. O que aconteceria numa sociedade se você aumentasse a migração de pessoas para um determinado país? O que aconteceria, vocês vão ter que dissertar sobre isso, né? Aí na lista de vocês, é que você está aumentando a oferta de pessoas que querem trabalhar. Então, você vai estar deslocando a oferta de trabalho da esquerda para a direita. Então, o salário real médio da economia vai diminuir, né? E o nível de produto da economia ele vai aumentar. Tá bom? Então, é aquilo que eu falei lá no início do capítulo 3, né? Vem o presidente e fala assim, olha, as pessoas têm que decidir. Ou elas têm emprego, ou tem ou diminui, ou as pessoas têm alguma... Como é que é a história mesmo? Ou as pessoas têm proteção social ou direitos trabalhistas e não têm emprego, ou as pessoas têm menos direitos trabalhistas e têm mais emprego para a sociedade. Tá? Conforme vocês vão perceber o fundo, aí, ao longo aí que vocês vão passando aí, vão se tornando economistas, né? Toda essa história ela tem um início aqui, nessa modelagem clássica aí, que vai saindo e voltando para a análise dos macroeconomistas de acordo aí com o momento e com a era em questão, tá? Daqui a pouco essa ideia era um pouco perdida, é substituída por outra, e já na década de 80 ela volta com força total, quando a gente vai falar em modelo de expectativas racionais, tá? É uma coisa de louco. Agora, no período keynesiano, que a gente vai entrar na próxima aula depois do carnaval, essa ideia que a gente está trabalhando aqui, ela se perde. Mas aí, quando você voltar para expectativas racionais, ela retorna com força total, tá? Então, nada que a gente está vendo aqui é perdido ao longo da história. Sai de cena, volta de cena, sai de cena, volta de cena, de acordo com as condições políticas e macroeconômicas que vão tomando conta do mundo. Tá? Bom, e finalmente, em termos de política monetária, não tem nem muito o que falar, que é aquilo que a gente já viu já. A moeda, para os clássicos, ela não tem importância nenhuma, né? Que tem uma relação direta com a questão de embate contra os mercantilistas que a gente começou falando no capítulo 3, né? Que os clássicos, né, que os economistas clássicos e neoclássicos, que vieram pós Adam Smith, o embate deles principal foi em relação aos mercantilistas. Os mercantilistas, o que eles acreditavam? Né? Que toda a riqueza vinha do acúmulo de ouro e prata. Então, eu tenho que explorar colônias e eu tenho que sempre ter um saldo o máximo positivo possível nas minhas relações comerciais. Então, se eu estou, digamos assim, fazendo comércio, né, trade com qualquer outro país, então o meu saldo comercial ele tem que ser o maior possível do cara deficitário, porque é isso que vai me fazer enriquecer.
Esses caras, eles vão falar o seguinte, olha, isso é uma pura balela, tá? Porque a moeda, ela nada mais é para nós, agora dá para falar isso com vocês um pouco mais claro, né? A moeda, o único papel da moeda na economia, né, na visão dos clássicos, é funcionar como um meio de troca. É muito ruim eu chegar e trocar, olha, eu tenho batata, você tem tomate, eu quero tomate, vamos trocar. Eu quero banana, toma aqui o batata que eu tô produzindo. Eu receber em, sei lá, em comida, em qualquer outro bem, em farinha, em sal, e ir trocando por bens, tá? Mas a moeda, para os clássicos, ela funcionaria como um bem, como uma mercadoria qualquer. Eu recebo essa mercadoria, que é o dinheiro, que tem uma equivalência em ouro, em vez de receber o ouro direto. Isso daqui é uma mercadoria que tem na minha mão. Se o governo der bobeira de ficar aumentando a quantidade de oferta de moeda, essa mercadoria aqui na minha mão ela vai perder o valor. Supondo que o governo não faça isso, eu tenho uma mercadoria na minha mão que ela tem uma unidade de conta, que ela é fácil de carregar, fácil de transacionar, e ela faz o papel de intermediário de troca entre os bens. Então, é isso. Eu não preciso ter a batata para trocar pelo tomate, né? Se eu produzo batata, eu troco a batata por essa mercadoria, que é lastreada em ouro, e essa mercadoria lastreada em ouro, eu vou lá e troco por tomate. Bom, o que acontece se eu ficar com essa mercadoria na mão e o governo aumenta a quantidade de moeda e vai botando moeda na economia? Vai acontecer a mesma coisa com qualquer outra mercadoria. O que acontece se você é o único cara numa cidade que tem um computador, o único cara que tem internet, né? Todo mundo que quer usar a internet vai ter que te pagar uma baba para usar seu computador e a sua internet. Na medida que todo mundo tem computador em casa, teu computador, em termos de mercado, não vale mais nada. Então é isso, eu tenho moeda na mão, eu tenho R$ 100 na mão. Se o governo fica injetando moeda na economia, como ela tem uma equivalência em dólar, como ela funciona como um bem com equivalência em ouro, perdão, como ela tem uma equivalência em ouro, esse excesso de oferta vai reduzir o preço relativo ao ouro. E aí eu não consigo mais trocar pela mesma quantidade de bens que eu podia antes, porque o governo ficou imprimindo moeda e jogando moeda dentro da economia. Isso desvaloriza o meu dinheiro. Então, essa percepção por parte dos clássicos é a moeda em si não gera riqueza. O que gera riqueza é a minha capacidade produtiva. Quanto mais eu produzo, quanto mais a gente trabalha, tá? Isso que vai gerar riqueza para a minha sociedade. Se eu estou com um estoque de ouro grandíssimo e não estou produzindo nada, e só estou pegando esse ouro e utilizando para poder comprar coisa de outros países sem produzir nada, em algum momento eu vou ficar pobre. Porque eu estou produzindo nada, eu não estou trocando bens por bens, eu estou trocando uma moeda, um dinheiro, que é como se eu tivesse um conjunto de mercadorias fixas que eu estou trocando por bens. Em outro país que está produzindo e está pegando esse ouro meu. E eu não estou produzindo nada aqui. Tá? E aí, no momento que você começa a produzir, expande muito a sua produção, você não perde esse estoque de ouro, essa reserva de ouro. Tá? Porque a moeda é que está fazendo esse papel de substituir o ouro nessas transações. Então, ela funciona como se fosse uma mercadoria presente dentro da minha sociedade, porém que não está girando, que ela está lá nas reservas governamentais. E o papel moeda é que está fazendo esse papel no lugar do ouro. Tá certo? Aí tem toda uma questão do governo ter uma reserva de ouro, não querer perder esse ouro, mas a ideia é essa. A moeda é um bem. A moeda ela faz um papel de bem. Ela tem preço. O preço dela é dado em ouro. Se eu aumento muito a oferta, se eu aumento muito a quantidade desse papel, ele se desvaloriza, porque ele vai perdendo a equivalência dele em ouro. Então a moeda é um bem, é um bem que eu recebo quando eu trabalho, quando eu produzo, e eu utilizo ele para trocar por outros bens. Então, tudo é troca de bens. A moeda é simplesmente um intermediário. Ela não tem importância em termos de valor, em termos de produção. Tá bom? Isso é importante.
porque o Keynes vai atacar isso depois. Alguma questão, pessoal? Sem perguntas hoje? Então tá, vou parar minha apresentação, tá? E vou interromper a gravação, ok? Então, interrompendo a gravação.